Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje um episódio muito especial, porque eu não tô aqui recebendo nutricionistas. Na verdade, estou recebendo duas pessoas muito queridas do nosso time. Júlia, que é a nossa pessoa de pessoas, e a Laís, que é a nossa CEO. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Samir. Animada? Bora que bora. Obrigada, muito animada também pra falar sobre algo que a gente gosta tanto, né, Gil? Sim, com certeza. Mas antes da gente falar sobre pessoas, vamos falar um pouco da Júlia. Vamos falar um pouco da história da Júlia. Amiga, como que me fala um pouco primeiro do teu background profissional e as tuas experiências do passado e como que elas te prepararam pro que tu faz hoje na Nutrição Sem Fronteiras. Porque tu não era pessoas em momento nenhum, tu se tornou isso aqui, né? Então fala um pouquinho desse background. Eu acho que, na verdade, o meu background não tem nada a ver do que eu entrei e faço aqui hoje em dia, na verdade. Porque eu comecei a trabalhar pela primeira vez com relacionamento ao cliente. Eu fui voluntária na Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro. Foi a minha primeira experiência, assim, profissional de fazer alguma coisa. E aí eu trabalhei nessa parte de evento. Mas depois fiquei sem fazer algumas coisas. Eu era estudante. Estou finalizando a faculdade de História, na verdade, agora. E eu achava que eu queria ser pesquisadora. Eu entrei na faculdade falando que eu ia trabalhar com Inglaterra medieval no Brasil. Coisa específica, Muito irmão. específica também, é. Exatamente. E aí as pessoas viravam e falavam assim, Gil, não vai funcionar. E realmente não funcionou. Eu desisti isso no primeiro período da faculdade. Mas eu sempre gostei muito de história e eu queria... Sempre dei aula, assim, de todas as matérias humanas para as minhas amigas. Acho que desde a segunda série até o ensino médio, dava aula particular. E eu sempre falei, beleza, agora eu quero ser professora e pesquisadora. E aí, minha primeira experiência profissional foi trabalhando num arquivo. Era um arquivo no Rio em que eu organizava documentos das secretarias de Estado do Rio de Janeiro de 1830 a 1889. Então... Literalmente? Literalmente. Eram documentos que tinham quase 200 Centenas. anos, assim, muita. E eu fazia organização, catalogação, a gente fazia tratamento, porque depois de determinado tempo, às vezes começa a ter, tipo, bichinho nesse negócio. E aí, eu fui estagiária durante 2 anos nesse arquivo. Caramba. E aí, o meu estágio acabou, tipo, em março. Eu falei, bem, o que eu faço da minha vida? Tava um momento super complicado pra história. Eu não tava conseguindo estágio, não conseguia como pesquisadora, professora. E aí, eu fui me candidatando pra qualquer vaga, gente, assim, não tem... Eu só falava, eu precisava trabalhar. E aí, uma empresa me chamou pra participar e ser analista de relacionamento. E aí, eu entrei nessa empresa em julho de 2019. E eu sou muito grata, porque foi a empresa que mudou a minha vida. Eu sempre falava que, meu Deus do céu, não quero nada de business, empresa, essas coisas. Deus me livre, quero ser livre, quero lidar com um livro. E aí eu entrei nesse meio e falei, nossa, eu quero ser executiva, eu quero trabalhar nessa área. Então, eu comecei a crescer ali dentro. Eu sempre me importei muito com a qualidade do meu atendimento, como eu falava com o cliente, como eu conseguia resolver. E eu senti que eu fui muito desenvolvida pelos meus líderes naquela época. Que massa. Então, em mais ou menos 6 meses, eu virei guru de qualidade. Então, basicamente, eu ajudava outras pessoas do meu time, virava, pode melhorar nisso aqui. E aí, 1 ano de empresa, eu fui convidada para participar do processo seletivo de lideranças. Passei e, efetivamente, assumi minha primeira mesa, que era como a gente chamava os times. E, assim, foi completamente enlouquecedor. Eu não sabia mexer numa planilha direito. Eu era a pessoa mais nova de todo o meu time. E eu não somente tinha que mostrar que eu sabia que eu merecia estar ali, mas que eu também conseguia ajudar no desenvolvimento deles. Legal. Então, foi um processo, assim, muito... Não foi nada fácil. Eu pedi ajuda pra Deus e o mundo. Eu virava e falava assim... A gente tava em pandemia ainda, então eu não conhecia ninguém pessoalmente. Eu virava pros meus mentores, antigos líderes, e falava... Entra no Meet comigo, não faço ideia do que fazer. Meu braço direito tá enlouquecendo, ele tá contaminando o time todo, o que eu faço? E aí eu comecei a estudar, e aí eu fui crescendo. Virei liderança nível 2, liderança nível 3, até que esse ano eu entrei no Nutrição aqui em março, que também foi outra... Acho que um momento de divisor de águas, assim, na minha vida. Claramente, meus amigos sabem da Júlia. Não precisa falar o nome da empresa, mas qual o tamanho dessa empresa em comparação
Acho que é importante. Vamos falar do número de Só funcionários. só isso, por favor, só pra gente entender um pouco disso. Gente, então, quando eu entrei, a gente tinha, em 2019, devia ter o quê? Uns 5, 6 mil funcionários. E aí a gente foi crescendo. Quando eu saí, com todas as expansões, tinha uns 15 mil. Caramba. E Ela aí, falou 5, 6, eu... 5, 6 mil funcionários. É, 1000. e aí, quando eu entrei na nutrição em março, Tinha quantas? tinham 12 comigo. Eu ia falar, tinha 5, 6. 12, no caso, tipo, comigo, com a Laís e com ela. Contando a gente, exato. Os meus amigos viravam e falavam assim, você tá doida de entrar nesse negócio? Entra, fica 2, 3 meses, depois sai pra outro lugar. Tipo, imagina, 12, você sozinha nessa área, como é que você vai fazer? Eu falo, não, gente, eu senti uma vibe boa, vamos testar, vamos entender melhor. Ah, muito bom, muito bom. Aí entrou como CS, né, no nosso time. Foi. Era um gap que a gente tinha de sucesso do cliente, a gente estava ali estruturando essa área. A Júlia veio com muita experiência, porque justamente ela se tornou líder nível 3 nessa parte de satisfação do cliente, de gerar resultado. Só que aí, quando que rolou, porque nem eu sei, tá? Nem eu sei. Quando que rolou essa transição para pessoas, para sair do CS para pessoas, e foi uma decisão interna sua, foi uma coisa que foi mais no fluxo? Me fala um pouco desse processo, até para poder eu entender melhor. Eu entendi. Quando eu vi, já tava rolando, entendeu? Quando eu vi, a Júlia já tava lá. Já tava lá. Eu acho que, assim, foi um processo muito natural entre eu e Laís. Justamente por porque isso que... acho que a gente bateu, assim, desde o início. E eu podia ser muito sincera com ela desde o início. Sim, sobre transparência. os pontos que eu achava que podia melhorar, o que estava acontecendo, feedback. E eu sempre fui muito honesta. Eu falei, cara, eu adoro conversar com o cliente. Pra mim é uma satisfação saber que eu tô gerando resultado pra ele ali. Mas, ao mesmo tempo, não é o meu ideal continuar naquilo. Eu gosto de outras áreas que eu não consigo fazer no momento, que é desenvolver pessoas. Acho que, assim, em todos os meus projetos anteriores, como liderança, eu tentava sempre focar no como é que eu conseguia fazer a diferença, como é que eu podia lidar com pessoas, entender projetos e cuidar das pessoas ao meu redor. Tá. Nem sempre eu consegui, cometi erros e tá tudo bem, acontece, aprendi muito com esses momentos. E foi isso que eu sentia falta. E não somente de ter um cuidado com as pessoas, porque eu acho que vocês sempre cuidaram muito da gente, mas eu acho que ter processos específicos pra gente garantir o crescimento do nosso time. Porque eu acho que quando as pessoas pensam, eu vou criar uma área de pessoas, uma área de RH, eu vou criar uma pra treinar, pra fazer um treinamento ou outro, mas eu acho que a galera não pensa em outros sentidos que a gente precisa ter sempre em mente. Por exemplo, um fluxo de férias. Você tem um fluxo de férias organizado na sua empresa? Você sabe se aquela pessoa realmente pode sair? Como isso vai impactar no seu negócio? No seu atendimento? E, assim, é uma coisa que, atualmente, a gente está construindo. Sim. Porque a gente entendeu a necessidade. Porque a gente cresceu muito rápido. Porque foi um crescimento que, ótimo. E agora a gente está no momento de como é que a gente organiza para continuar crescendo, entregando qualidade e desenvolvendo as nossas pessoas para que elas consigam atingir o que a gente espera também pro futuro. Total. Então, acho que foi um momento muito natural ali, nossa. Eu brincava que falava, Laís, eu gosto de social media também. Eu lembro disso. Ela diferente. falava isso Eu também. lembro disso, né? E ela, Laís, eu gosto muito gosto de muito acompanhar de o Instagram, stalkear as fofoca, pessoas. não Eu sei o quê. adoro, Eu lembro. exato. O caminho que eu vejo que eu poderia ir era o caminho do social media. Aí eu ficava, tudo bem, assim, a gente pode testar tudo, né? Eu confio na sua capacidade, eu confio, né, No profissional. na profissional que você é, independente do que você esteja fazendo, e se quer tentar, vamos tentar, né? Então foi muito disso. E aí, acho que a gente tem projetos que é a Aliança, né? Que a gente também está reformulando exatamente para esse momento. E durante a Aliança, eu conversava muito com a Laís sobre recrutamento. Porque a Laís estava entrevistando e eu sempre gostei muito de entrevistar. E quando eu comecei a entrevistar, foi engraçado também. E um detalhe, né? Você recrutou muita gente, a Laís recrutou 0. Exato. A Julia tinha mais experiência que eu. Eu acho legal pontuar Isso é massa também porque a Laís teve muita humildade, eu acompanhei isso. Pra poder aprender com a Júlia e tem até hoje, tipo... Porque a gente sabe que por mais que nós sejamos os fundadores, a gente precisa ter pessoas que são melhores que a gente em coisas específicas pra poder a gente aprender com elas. E a Júlia veio muito com essa característica de ser um excelente líder, ser muito boa de contratação e ela estava se desenvolvendo nisso. Né? Foi, estava aprendendo. A Julia já tinha contratado, sei lá, centenas, né? Talvez não centenas, mas dezenas de pessoas. E eu tinha contratado 20 pessoas, né? Ali, 10, 15 pessoas na época. Então, eu aprendia muito. Eu acho que isso é um hack, né? Ali, uma coisa que o empresário ele consegue fazer, que é aprender com as pessoas que ele contrata, né? Se ele tiver humildade para isso, né? Exato. Não, claro que é muito importante essa parte da humildade, mas é uma forma muito
rápida, digamos Eficiente, assim, né? eficiente de você crescer, né? Então você perde muito de não ouvir as pessoas que estão ali, porque até uma coisa que eu e a Samir, a gente conversa muito é sobre o contexto, né? Você pedir opinião para as pessoas que não têm contexto da sua vida é algo que é muito difícil, digamos assim, né? Porque você tem que explicar tudo, a pessoa vai te dar uma opinião que às vezes ela não tem a história completa para entender, não tem um contexto. Então, quando você tem alguém que está dentro do seu negócio, querendo também o melhor do seu negócio, e ela vai e fala, olha, baseado nas minhas experiências, eu acho que isso aqui, a gente poderia fazer assim, você não ouvir, né? Uma pessoa que tem 100% de contexto, eu acho que é burrice mesmo, assim, a palavra é essa. Forte. Eu acho que é isso. E o que eu acho que, assim, é mais interessante, porque quando eu comecei a recrutar, eu tinha 1 mês de liderança. A gente teve um treinamento de 1 hora e foi assim, vai, Vai, meu filho. vai, é isso, não tem outra escolha. E eu lembro que nesse primeiro mês, assim, foi uma turma nova de recrutadores que foram formados, que a gente falava assim pra todo mundo. E aí, a gente levou-lhe um esporro, porque a palavra foi essa, de uma recrutadora super experiente. E ela virou e falou pra gente uma coisa que eu penso até hoje, e eu falo isso muito com a Laís. Você teria essa pessoa no seu time? Você teria ela todos os dias? Você confiaria nela, na sua empresa, com o seu cliente, em tudo isso? Se você não confia, não tem problema. Às vezes, a pessoa não está pronta. Às vezes, ela pode se desenvolver e está pronta em determinado momento. Às vezes, realmente não faz sentido. Às vezes, você acha que faz e não dá. É uma coisa que, assim, a gente conversa muito e agora a gente está expandindo, né, o time de recrutadores. A gente já está com um novo headhunter que, assim, eu aprendo... Já tinha trabalhado com ele anteriormente e aprendo muito com ele hoje em dia também, porque... Acho que assim, o que o Samir falou da gente ouvir as pessoas ao nosso redor, eu não sou a maior especialista do mundo em recrutamento. Eu olho muito pelas minhas experiências, porque o que eu conseguia fazer, eu tinha uma tabela, por exemplo, que eu acompanhava todo mundo que eu fazia, se eu passava da entrevista check, se ela era contratada, se não, por que ela não foi contratada. E eu acho que a gente vai aprendendo muito isso e trazendo um background, mas que a gente pode sempre melhorar. E são pequenos detalhes que fazem a diferença. E acho que hoje em dia, o que mais a gente está pensando é... A gente confia no nosso time? Total. A gente tem muita ambição para o próximo ano. A gente quer crescer em vários setores. Eu confiaria nessa pessoa para estar comigo? Ou para se desenvolver e virar um líder do futuro? Para me ajudar em determinado projeto? Então, acho que nem sempre você só vai conseguir contratar esse tipo de pessoa. Você também vai ter pessoas mais operacionais na sua empresa. E tá tudo bem. Não dá para ser todo mundo talentos. Total. Senão as pessoas ficam cansadas. Elas não querem trabalhar. Mas tem que ter um equilíbrio. E tem que ter essas pessoas se você quer crescer com a sua empresa. Então, acho que é isso muito que a gente está vivendo no momento, pensando, entendendo. Pô, beleza, pra gente atrair essa galera, tem que aumentar uma verba de uma vaga? Tem que mudar tal coisa? Tem que buscar tal benefício? A forma que a gente se comunica tá sendo certa? Em alguns casos não foi. Sim. Exato. Total. E tá tudo bem. E a gente erra. Recrutamento, eu brinco que é uma aposta. Porque às vezes a pessoa foi incrível na entrevista e ela não vai performar. E tá tudo certo, acontece. Hoje em dia a gente tem leis que nos ajudam, por exemplo, um contrato de... um período de experiência é exatamente para isso. E não só para a empresa, mas se faz sentido para o desenvolvimento daquela pessoa também. Então eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa visão de aprender, entender, olhar com muita clareza sobre o nosso processo e como é que a gente consegue... Melhorar ele, né? Exato. Total, otimização constante. Mas só dá pra otimizar se tiver alguém colocando energia, colocando tempo. E foi isso que eu e a Laís percebemos, né? Por mais que a Laís ela seja uma CEO com um viés muito forte de produto e RH, não dá pra ela fazer tudo pra sempre, né? A gente viu esse gap. E aí, eu queria perguntar do teu ângulo, amiga. Tipo, quais foram os maiores desafios que tu viveu nessa transição de sair de CS pra ser a pessoa de pessoas? E, ao mesmo tempo, qual foi a maior recompensa, assim, desse processo? Porque eu sei também que tem muitas recompensas, né? Eu acho que talvez o maior desafio foi criar o time de CS. Porque... Exato. Porque a verdade eu fiz essa transição pra Isa, né? Que hoje em dia é a nossa coordenadora de CS. E ela pegou, por exemplo, os meus clientes. Só que eu tinha uma participação muito ativa em outros quesitos. Então, de fazer a agenda da mentoria. E algumas coisas que eu até ainda faço hoje. Porque a gente teve um crescimento muito grande. E a gente entendeu que a gente precisava de mais pessoas. Então,
foi um desafio muito grande trazer essas pessoas. Total. Porque a gente precisa garantir que o nosso cliente tenha o melhor atendimento possível. Sim. Que ele realmente cresça. Esse é o nosso principal objetivo. E não é fácil trazer pessoas que Ainda estejam mais- nesse nível. Ainda mais quando o nível é a Júlia, né? A régua é a Júlia. a Aí régua é fica alta. difícil Se você ainda. é um talento que está tentando uma vaga no nosso time, está assistindo esse episódio para saber como que é a nossa empresa, a Júlia tem a régua alta. Mas isso é para quê? É porque ela se importa muito. Ela quer que a parada cresça, ela quer ver os nossos clientes sendo muito bem atendidos, o nosso time entregando. E eu acho que isso é muito importante, porque a Laís tem essa régua muito elevada também. É. E tem que ser uma pessoa que tem essa régua parecida e que busca essa qualidade. Porque é como você falou, pô, eu confio nessa pessoa. Eu vejo ela aqui do meu lado daqui a 2, 5, 10 anos construindo uma parada gigantesca. E eu acho que muitas vezes a resposta é não. Mas a gente precisa resolver um problema, precisa apagar um incêndio e aí contrata. E aí vem o problema depois, né? Exato. Porque acho que, continuando com o maior desafio, não adianta você só colocar pessoas para dentro da sua empresa. Exato. Você tem que garantir que ela esteja sendo bem acolhida. Total. Que ela tenha um bom treinamento. Borra de E, treinamento. por exemplo, a gente, no momento, a gente está criando esse processo. É. Então, tem a Vivian, que é a nossa head de marketing, que olha para a comunicação interna. Então, a gente está sentando, a gente está vendo o que faz sentido, o que faz sentido ter em áreas específicas. Então, por exemplo, semana passada e nessa, entraram 7. 7 pessoas novas no nosso time. Semana que vem vão entrar mais pessoas. E a gente ainda não tem um onboarding. É. Não tem. E assim, a gente está tentando fazer um improvisado? Estamos. Porque a gente precisa da Velocidade. entrada dessas pessoas. Exato. Mas não é o ideal. Não é o que a gente quer. E eu acho que, pra mim, esse é o principal foco. Nós queremos fazer diferente. Nós olhamos para pessoas. Eu tava conversando até com a Laís mais cedo sobre isso. Uma vez a gente tava num one-on-one e ela virou pra mim e falou assim: se a sua empresa não cresce olhando para as pessoas, se a sua empresa não cresce você conseguindo, por exemplo, contratar pessoas num modelo CLT, tem algo errado No modelo de negócio. no modelo de negócio. Não tem margem pra fazer o que é pra fazer, Pra tem contratar alguma coisa errada, Dentro né? das leis e Exatamente. do by the book do país. tá ligado? Como sempre aconteceu até agora. Fico me Quantos perguntando, anos? como é que chegamos até aqui com tantas empresas, Meu pai né? conseguiu, né? Muita gente conseguiu fazer qualquer coisinha ali. Cara, todo mundo Contratando. chegou até aqui contratando CLT, né? Então, Exato. assim, E essa é a minha maior preocupação. É garantir que a gente consiga receber essas pessoas, que elas sejam treinadas na velocidade que a gente espera e que a gente consiga organizar. Acho que a palavra do nosso momento para pessoas hoje em dia é organização. Crescimento organizado, né? Exato. Coisa exato. difícil. Essas duas palavras nem... Duas palavras que não combinam. Exato. E são pontos que a gente nem pensava antes. Olha, a gente tem que ter um sistema que não seja de comunicação do WhatsApp. Sim. É. A gente foi contratar um. Slack. A gente vai fazer e tá pensando já no fluxo de comunicação para começar a utilizar. A gente tem que organizar férias, atestado. Como é que tudo isso funciona? E aí, quando a gente pensa nesse desafio, eu falo com a Laís todo dia e eu brinco. A contabilidade, a nossa advogada, deve me odiar, porque eu mando mensagem para eles quase todo dia. Porque a gente precisa sentar, a gente precisa fazer isso. Muita gente entrando. E agora, com o time crescendo, inclusive o time de pessoas, então a gente tem agora o Wallace, que ajuda com o recrutamento, que já tirou algumas coisas de mim para eu conseguir olhar mais para esses processos. Eu acho que é o nosso foco, com certeza é o foco. E você perguntou acho que do maior sentimento, para mim, é ver a gente efetivamente colocando as coisas em práticas. É garantir, é olhar para o nosso time de CS e saber que a daily tá ficando pequena para a quantidade de gente que tem que falar. É olhar para um Meet e ver que tem quase 30 pessoas. É. E que a gente vai fechar o ano com muito mais. 40 pessoas. Exato. Mais. Então, acho que assim, a gente vem muita coisa ainda mais pro resto do ano, pro time, e algumas coisas a gente não vai falar também para não estragar a surpresa pra galera. Lógico. Mas, assim, é ver essa vontade do pessoal que tá de aprender, de dar feedback pra gente, de falar, não tô conseguindo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica pesado. As últimas semanas foram pesadas pra Total. gente. Foi. E a gente admite, a gente entendeu, a gente já viu que para próximas situações a gente vai ter que melhorar. Mais preparado. É isso o ponto. É a gente Amadurecimento. aprender com o erro e não ficar só, ai meu Deus, porque a gente errou, porque a gente fez não sei o quê. E não, entendemos, bola pra frente, e é isso. Esse é o espírito do nutrição. Essa é a cultura que a gente prega aqui Total. dentro. E é essa cultura que faz a gente virar a empresa que a gente virou, com a quantidade de clientes, com as entregas que a gente fez com 1 ano e 4 meses de vida.
Total. Eu acho que isso é muito importante, e isso que tu trouxe da cultura também, né? Porque quando a gente começa a contratar pessoas, a gente tem que contratar as pessoas que têm as habilidades técnicas certas para aquele cargo que vai resolver aquele problema. Sempre que a gente faz uma contratação, eu e a Laís, a gente pensa, qual o problema que a gente está resolvendo? O Wallace entrou para poder recrutar, para poder liberar a Júlia, para poder ela focar mais nas pessoas e trazer as pessoas certas no recrutamento. Um especialista que vai focar só naquilo. Problema é se resolver. Mas e aí? Quais são os valores do Wallace? O que é que ele acredita? Quais são os sonhos dele? Qual o propósito de vida dele? Quais são os objetivos dele de curto, médio e longo prazo? Encaixa com a gente? E aí que vem um grande desafio. Porque pessoas que têm a capacidade técnica, em tese tem muitos. Em tese, né? Porque dependendo da posição tem poucos. Mas em tese tem muita gente desempregada, tem que trabalhar, pessoas qualificadas. Mas a cultura tem que bater, os valores têm que bater. Isso é uma coisa que eu e a Laís é inegociável, sabe? A pessoa pode ter maior capacidade técnica do mundo. Se não bater com os meus valores, com os valores da Laís, com os valores da Nutrição Sem Fronteiras, não rola, velho, não rola. E aí eu queria entender de vocês duas, né? Como que vocês fazem esse filtro na contratação para trazer a pessoa certa? Porque quando eu penso em qualquer jogo do mundo, né? Porque a gente joga um jogo infinito no empreendedorismo, nunca acaba. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no futebol, no basquete, ou qualquer esporte, ganha na contratação, na escolha dos jogadores, no draft, né? E eu acho que tipo, isso é muito chave do nutricionista que está estudando a gente entender, porque ele tem muito receio. Ai, meu Deus, vou contratar, a pessoa estagiária vai queimar meu filme, vai falar um monte de coisa que eu não acredito. Só que se você contrata a pessoa dentro da tua cultura, alinhada com o que tu acredita, é muito mais difícil que aconteça algo assim. Então eu queria entender de vocês, como que vocês fazem para encontrar pessoas que têm a mesma vibe que a gente? É difícil, não é fácil. Na prática, né? Eu acho que o que a gente faz, assim... E aí, acho que a Júlia pode falar algo mais inspiracional. Eu vou ser, assim, bem direta e reta na prática, o que eu faço, né? Eu gosto muito de fazer uma pergunta que é... Me conte quem é você. E aí, quando eu pergunto isso, eu vejo o que importa para a pessoa. Então, para mim, essa é uma das perguntas assim, principais, eu acho mais importantes, para eu definir se aquela pessoa está dentro da minha cultura ou não. Porque a pessoa fala assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de sair de noite para dançar e beber, eu passo o final de semana bebendo cerveja, e eu faço isso, eu faço aquilo. Um monte de coisa assim que não tem nada a ver com nada do que a gente faz aqui. E, tipo, não tem problema, assim, né? Cada um tem sua vida, não tem problema nenhum. Mas a pessoa falar isso numa entrevista de emprego é um pouco... E é o que a pessoa valoriza na vida, entendeu? Então tem pessoas que chegam pra mim e falam, Laís, como semana passada eu contratei uma pessoa que eu perguntei, o que você gosta de fazer? Ela falou, cara, quando eu tenho um tempo livre, eu adoro ficar na natureza, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me desenvolver, eu gosto muito de ficar com a minha família. Esses são os nossos valores, né? Esses são coisas que a gente acredita. Mas eu não acredito que você deve passar toda a sua vida, todo final de semana, indo sair, beber com seus amigos e que a vida é isso e que pronto, entendeu? A vida passou e você ficou final de semana após final de semana sem evoluir, sem mudar, sem crescer na vida, assim, né? Não falo só profissionalmente, mas como pessoa mesmo. Então, isso foi um exemplo claro, né, de como eu faço quando eu faço essa pergunta. Tá, quem é você? Aí a pessoa fala. Então, nesse momento eu já vejo muita coisa. Mas eu sempre olho as redes sociais da pessoa. Eu não contrato ninguém na minha empresa que eu não vá olhar o Instagram dela, o Facebook dela, se ela tiver, o LinkedIn dela, tudo. Porque eu tenho que entender quem é aquela pessoa. E a rede social diz muito, né? Muito, cara, muito. Como diz o Davi do Social Selling, é um PDF. Pra quem já viu o episódio do Davi Oliveira aqui, ou pra quem já viu qualquer coisa que o Davi fala, ele fala muito sobre social selling, que é justamente você criar relacionamento via redes sociais com os seus prospects ali. E ele fala que, cara, o Instagram, ele te dá um PDF da vida da pessoa, de quem é aquela pessoa. Ele te dá um retrato. Que a pessoa, no meu Instagram, por exemplo, só tem foto de cachoeira, mergulhando, tartaruga, essas coisas que eu valorizo. E minha, né? Do Sami, exatamente. Vai falar da minha família, com a minha mãe. Então, a pessoa vê claramente o que eu valorizo na minha vida. Então, eu busco muito isso, sabe? Assim, eu busco muito entender quem é a essência daquela pessoa. Isso é muito bom pra gente como contratador, né? Como líder. Porque você tem ali uma fonte de informação muito fiel. Porque nas redes sociais as pessoas... Claro, né? Tem muita maquiagem, etc. Mas elas postam o que elas valorizam. E como a gente busca justamente identificar os valores, isso ajuda, né? Exatamente. E é algo que eu não abro mão, sabe? Assim, falando um pouco não só como eu identifico, mas que realmente eu não abro mão. Se não tá alinhado, a Júlia sabe disso 100%. Se não tá alinhado com os nossos valores, não faz sentido. Não faz sentido. Não importa a capacidade técnica que a pessoa vai ter, ela não vai se integrar. E até eu tava fazendo
tava fazendo a nossa palestra aqui, que eu vou dar no final de semana agora no evento do nosso Mastermind do Cronos, e eu vou falar sobre cultura, né? E tem os Navy SEALs lá dos Estados Unidos, que é os caras lá da Marinha, né, dos Estados Unidos, e eles são reconhecidos como uma das melhores instituições do mundo quando se fala de alta performance das pessoas que participam, né? E um dos grandes generais lá do Navy SEALs, das Marinhas Americanas, foi perguntado o que tornava eles um time de alta performance e o que precisava para a pessoa entrar num time. E aí ele falou que, cara, quem entra no Navy SEAL não é o cara que era o jogador de futebol americano do colégio, não é o cara que era todo tatuado, que precisa se provar para alguém, não é o cara musculoso, bodybuilder, não sei o quê. Não é nenhum desses caras. Pode até ser eles, mas assim, não é pelo exterior ali do que a pessoa aparenta e apresenta na vida, que aparenta ela ser mais forte ou algo desse tipo, né? Mas na verdade, quem passa por toda aquela dificuldade daquele treinamento, né? Aqueles testes que a pessoa tem que ficar no meio da selva e tal. Pro time, né? Exato, e aí ele fala isso, que a pessoa que passa é a pessoa que, mesmo quando ela tá lascada, ela tá acabada, ela não tem energia mais pra nada, dentro do ser dela, já gastou tudo, ela para ver como é que o amigo dela tá e pra ajudar o amigo dela. Total. Então, essa é a pessoa que é aceita lá. E é basicamente o que eu vejo aqui também. Claro que eu não tenho como colocar a pessoa num teste, entre na minha empresa, vamos ver se as pessoas podem contar contigo. Não, mas você dando uma olhada ali mais ou menos no que a pessoa valoriza na vida, você dá pra entender e ter pistas de, cara, será que essa pessoa vai se dar bem com o meu time? Será que o meu time... E aí eu falo não só da pessoa, ela é uma pessoa que ajuda outras pessoas. Não, mas será que ela vai conectar com o meu time? Será que o meu time vai sentir que pode contar com ela e ela vai sentir que pode contar com o meu time? Porque senão não faz sentido, sabe? Se entrar uma pessoa que vai... A Júlia, por exemplo, vai sentir que ela não pode contar com ela... É um desserviço. Entendeu? Não faz sentido. Da mesma forma como a pessoa também vai sentir que não pode contar com a Júlia. Vai criar uma relação ali que fica... Eu sempre falo muito que é ficar pisando em ovos, né? A pessoa fica, será que eu... será que... Nunca sente que pode ser você mesmo. Não, cara. Isso pode ser a cultura de algumas empresas. Na verdade, é a cultura de algumas empresas, mas na nossa não é. E a questão é que... Inclusive, amiga, antes de você complementar, só explica pro pessoal o que é cultura. Porque o pessoal pode estar boiando um pouco, né? Eu acho que cultura... Acho que definir cultura em si é bem complicado quando a gente pensa numa cultura organizacional de uma empresa. Mas eu acho que, assim, pra mim, cultura é a diretriz. Qual é a norma que a sua empresa atua. É uma diretriz em relação à atuação, à ética, o dia a dia mesmo. Assim, essa pessoa... ela tem atitudes ao longo do dia com a equipe, com o cliente, com ela mesma, que condiz com o que a gente acredita, que condiz com essa questão, por exemplo, da gente ter o cliente em foco, da gente ter uma pegada de a responsabilidade é minha, se eu fiz um erro, eu vou assumir, eu vou falar sobre isso. Então, acho que para mim, cultura é diretriz. Cultura é um caminho, é um guia que você precisa ter para você conseguir estar num espaço. E acho que, assim, pra mim, um dos pontos que eu tento sempre falar, e eu consigo bater a cultura muito em relação a isso, eu sou muito honesta nas entrevistas, gente. Eu falo exatamente o momento que a gente está. Então, assim, eu tava até conversando com a Laís há pouco, falando que, hoje em dia, geralmente, eu explico que a gente... Eu uso uma metáfora de uma casa. Eu falo que quando a gente eu entrei em março, era tudo mato. Era um terreno. Não tinha nada. Era um terreno baldio, não tinha absolutamente nada. E aí, assim, a gente começou a entender e falar, beleza, a gente precisa fazer isso aqui, desenvolver. E aí a gente começou a capinar. Então a gente começou a capinar, a gente começou a trazer ali, tirar um pouco do mato, organizar melhor. E aí a gente conseguiu criar uma estrutura da casa, a fundação. Só que uma fundação não é uma casa. Não tem parede, não tem uma escada, não tem uma janela, não tem nada. E a gente tá nesse momento. A gente tá num momento... Por exemplo, a gente... Queria na fundação do castelo, né? No caso, pelo amor de Deus. Não, Vamos mudar a metáfora. né? Mas sim, vamos mudar. Na fundação. E aí, assim, acho que pegando o nosso time de CS, por exemplo. Quando eu entrei, a gente tinha uma visão. E aí a gente começou a desenvolver essa visão. E a gente trouxe pessoas muito boas no nosso time. E aí, depois, acho que faz uns 2 meses, a Laís falou assim... Acho que não faz sentido. Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. E realmente faz sentido pra a gente fazer todas essas mudanças baseado no que a gente estudou. Total. No que a Laís trouxe. Total. E tá tudo bem, acontece. Só que a gente precisou desfazer um pouco do que a gente fez pra fazer o novo.
E acontece, é isso. Construção é isso. Às vezes dá certo, às vezes dá erro. E a gente precisa desenvolver. Então, assim, eu tento ser muito honesta na entrevista. E falar, olha, não é fácil. Não é um tipo de emprego que você vai entrar e você vai... Ah, tudo de boa. Eu não tô dizendo... Ah, tudo de boa, não. É, tipo... Cara, a Aqui vem gente com sangue no trabalha olho. bastante. A gente tem objetivos muito claros. A gente quer mudar o mercado. De uma forma que não... A gente... De uma forma que, assim, as pessoas não viram ainda. A gente tem muitos objetivos. A gente é ambicioso. Se a pessoa não tiver essa visão, ela não vai conseguir ficar aqui. E, assim, eu não tô dizendo pra pessoa trabalhar 13, 20 horas por dia. Não, porque não é a nossa intenção. não é a Nem cultura. um pouco. De jeito nenhum. Mas a pessoa tem que entender que ela precisa dar o melhor. Que às vezes não vai ter um fluxo definido, que não vai estar escrito em algum lugar. E assim, às vezes a gente não vai conseguir parar tudo que precisa fazer pra explicar. Ela vai ter que correr atrás. E assim, Exato. o objetivo é que a gente consiga ter uma questão toda organizada, que a gente tenha todo esse material organizado para que a pessoa consiga consultar. Sim, mas no momento a gente não consegue fazer isso. E assim, por isso que eu sou muito honesta. Eu falo todo momento. Eu falo, é isso que está acontecendo. Faz sentido para você? Faz sentido pro seu momento de carreira? Se sim, ótimo. Se você passar para a próxima fase, beleza. Se não, tá tudo bem. Eu acho que assim, eu tento deixar isso muito claro também, que tá tudo bem não ser o seu momento. Tá tudo bem o valor que a gente tem de verba não ser bom pra você naquele momento. A troca foi legal. É alguém que a gente pode ter no futuro. A gente ainda tá conseguindo organizar melhor as coisas. Gente, tem processos tão básicos de contratação que são bem complicados, na verdade. Por exemplo, feedback. Você conseguir dar feedback pra todas as pessoas que você falou ou na sua rotina super corrida. Eu tenho pessoas que eu não consegui dar o feedback. E eu não tenho vergonha de admitir. Eu fico mal, porque se eu fosse aquela pessoa, eu gostaria de um retorno. Mas na rotina que a gente tem hoje em dia, a gente não consegue. E a gente tá tentando buscar isso. A gente tá tentando melhorar isso. Só que imagina você dar um feedback para 7 mil pessoas que se inscreveram numa das nossas vagas. Impossível. É humanamente possível. Não tem como. E assim, até na plataforma que a gente usa hoje em dia, não tem algo que a gente consiga fazer de uma forma efetiva. Então, assim, acho que eu sou muito honesta. E eu falo. Às vezes eu não consegui ver, às vezes eu vou demorar, às vezes a gente vai precisar entender, às vezes você vai ter que correr atrás. E assim, você vai mandar mensagem, você vai ver em algum lugar. Eu acho que é muito, sempre assim, seja muito honesto. Total. Se você... A gente na mentoria Atlas e pro Cronos agora, a gente tem uma tutoria por mês específica sobre gestão, liderança e recrutamento. E aí eu fui dar a primeira tutoria e um dos nossos alunos falou assim: contratar é muito difícil. Eu tô me sentindo perdido. E realmente é. Porque não é só fazer a entrevista. É pensar em todos esses detalhes. É pensar no pós. É pensar no antes. É pensar no detalhe do detalhe do detalhe. Por isso que ser honesto, explicar muito bem o que tá acontecendo, falar, você vai se meter aqui... E é um atalho, né? Porque você estabelece expectativa e não quebra Exato. depois. Muito. Eu lembro da minha primeira entrevista com a Laís. Ela- Laís virou pra mim e Foi falou assim... sincerona? Então, não tem nada. Júlia, deixa eu te falar. Você A tua empresa tinha veio... quantas mil pessoas, Você então? era líder A nossa nível 3. tem nada, tá? Pois é, então. Aqui, mamou. É. E tá tudo bem. E tipo porque... assim, isso faz parte da nossa cultura. Transparência. Faz parte Tipo, a demais. gente é muito transparente. A Laís é, enfim, né? Um poço de transparência. Ela não consegue Um nem, ponto tipo... transparente. Ela não consegue nem, tipo, fazer uma cara fake, assim, pra poder fingir que tá gostando. Não consegue. Ela não consegue. Eu não entendeu? consigo, Ela é difícil. muito transparente. E isso faz parte da nossa cultura. E é uma coisa que a Júlia também se identifica com isso. Também é uma pessoa transparente. E traz isso de ponta a ponta no processo de pessoas. Então, tem empresas que é o contrário. Ninguém sabe de nada, cada um no seu quadrado e tal. Na nossa empresa, a gente abre tudo. Fechou o mês, galera, a gente faturou isso, gastou isso. Isso aqui foi de lucro, isso aqui a gente fez errado, isso aqui a gente fez certo. É a nossa pegada. Então é muito bom ver que a nossa cultura, ela realmente... Ela é tipo, é disseminada. E acho que o que eu queria... Um ponto que é importante dizer também... Gente, a nossa empresa é totalmente home office. Eu ia chegar nisso. É Esse ponto é totalmente importante. home office. Que não é Nós fácil. temos quase 30 pessoas espalhadas pelo Brasil. Muitas delas eu não conheço ainda. E tá tudo bem. Por quê? Porque a gente tem rotinas estruturadas. Porque isso a gente já conseguiu estipular desde o início. É, Foi. isso é uma coisa que a gente Que consegue. ajuda a criar conexão.
Então a gente tem as dailies dos times todo dia. A gente toda Por área, quinta-feira. dividido por área. Dividido por área. A gente tem toda quinta-feira uma reunião do time todo, que o Samir sempre posta, por exemplo. E aí, nessa reunião, cada gestor de cada área vai falar um pouco sobre o que está acontecendo. Dados, pessoas, comercial, marketing e produto. Exato. E aí a gente chama algumas pessoas desses times também para conversar. A gente tem a Monthly, que é exato como o Samir falou, que vai fazer o fechamento do mês. A gente faz o reconhecimento dos nossos valores nessa reunião também. Sim. Então são pequenos gestos que fazem a nossa cultura. Você fortalece. E Manda lanchos. manda lanches, com certeza. Manda lanches é a melhor parte da cultura dessa empresa. Acho que é melhor explicar o que é o manda lanches pra galera. Só depois que você marcar o próximo. A Júlia agora só não sabe se está vivendo ou se está sendo cobrada para o próximo Manda O Lanches. pessoal tá tipo, Júlia e tal, não é a contratação, né? Que você sabe. Não, Júlia. O Manda Lanches. como é que vai rolar? Gente, o pessoal me manda mensagem no Instagram com dicas pro Manda Lanches. Já tava assim, vamos fazer um Manda Lanches, fantasia. birita. Não, fantasia pro Halloween. Eu amei, Júlia. Vamos, é isso? Não, amor, que loucura é essa? Eu vou ficar atrás de fantasia, trabalho da porra. É, Olha o pô. meu pensamento dela aí. E aí, acho que assim, gente, só pra explicar, o Manda Lanches é um amigo oculto de lanches. E aí, como é que a gente faz? Todo mundo se cadastra numa plataforma de sorteio online. E aí, cada um tira essa pessoa. Num dia, a gente marca um horário, a pessoa pede, e a gente entra no Meet pra tá ali acompanhando. Só que, gente, é um verdadeiro caos. Porque falta número O código do- do código do iFood. Principalmente se for a pessoa que me pegou, né? Principalmente, Normalmente também eu sempre esqueço. esquece de mandar o Mas código. eu represento no lanche. Então É um bom lanche, tá tudo bem, normalmente, tá é. tudo E bem. aí, assim, gente, é um momento caótico, mas ao mesmo tempo é um momento muito divertido entre o time como um todo. Muito engraçado. E A gente assim. conversa sobre coisas que não são de trabalho. E é importante, pessoal. E assim, acho que. Não tô dizendo que você precisa ser amigo de todas as pessoas que estão na sua empresa. Não precisa. E assim, às vezes a pessoa também não quer, e tá tudo bem. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento pra vida daquela pessoa. E por isso Total. que eu acho importante, por exemplo, você saber se aquela pessoa tem uma rede de apoio. Porque se acontece qualquer coisa, você precisa saber que você tem alguém pra quem chamar. Essa pessoa tem alguém pra apoiar ela ali. Então, eu acho que a gente precisa conhecer aquela pessoa. A gente precisa entender. Nem que seja o básico. Saber que fulaninho tem uma filha, que fulaninho mora tal coisa, ou é casada com um tananã, tem uma criança. Total. Então, a gente precisa ter esse tipo de conexão. Tem um Porque a gato. gente precisa humanizar as pessoas. E quando a gente, às vezes, olha para uma empresa, principalmente uma empresa Home no office. digital, É. no home office, a gente vê uma tela. É. Então, Só que a gente não é uma empresa nem um pouco convencional do digital. Não, A gente é muito diferente. fora do comum. Fora do- Nossos amigos de Mastermind ficam bem impressionados com a gente. Assim, uma coisa que eu queria perguntar era a questão da cultura no home office, né? Que é uma coisa que a gente bateu aqui agora. Então, só envelopando isso para quem tá escutando, né? Quando você tá no home office, você não tem as interações que, por exemplo, eu tô tendo aqui agora com a Júlia, presencialmente. Então, a gente tem que ter estratégias intencionais para fomentar essa cultura. E aí vai desde as reuniões diárias, semanais, mensais, one-on-one, manda lanchos, os rolês que a gente faz evento presencial, a gente reúne o time inteiro. Tudo isso para poder fortalecer a cultura. E ter coisas assim, que a gente tem algumas surpresas que a gente não pode falar, mas a gente tá sempre olhando para isso. Como que a gente pode, de forma intencional, criar ou recriar ou replicar coisas que aconteceriam no dia a dia. Então, pô, o cafezinho, aí sai para jantar depois do negócio, aí vai pro happy hour, papapá. Então são coisas que a gente está aos poucos implementando e olhando cada vez mais, porque a gente sabe da importância disso. Porque no final das contas, se o time ele é engajado, ele se relaciona bem, ele gosta um do outro, ele tem reconhecimento dos seus colegas, dos seus líderes, etc. Tipo, as pessoas subestimam, elas acham que um colaborador motivado e um desmotivado. Qual que é a diferença de output? De quanto que ele entrega? As pessoas tipo, acham que é 50% a mais, 20% a mais, 10% a mais. Eu digo que é 10, 20, 30, 50, 100 vezes mais a diferença. E eu acho que isso é chave, né? A gente ter estratégias para poder... e eu acho que assim, as pessoas quando tentam pensar em, eu vou fazer uma coisa, quando pensa nesses momentos, acha que precisa ser algo muito grande. E não precisa. Vou dar um Sim, exemplo. A pode ser algo gente simples. tem um benefício que você precisa de um cartão para utilizar. Seria mais barato se a empresa enviasse diretamente para casa de cada pessoa? Seria. Mas a gente não faz isso. Porque eu envio uma cartinha à mão para cada pessoa, junto para receber com esse cartão. Gente, é algo que me demora, sei lá, 10 minutos para escrever. Custa...
Gente, gosto de frufru. É uma Então, puta carta, em os 10 meus... minutos, né? A minha carta duraria 1 minuto. Eu tenho um papel de carta especial. Vocês não sabem, mas a Júlia gosta de papéis de carta A especiais. Júlia tem alguns Eu gostos tenho. Ela é bem historiadora, né? peculiares. Historiadora, amor. Agora Gente, do não- Gostos peculiares. Não, só um parênteses, por exemplo, eu tenho até hoje as pastas de cartão, de papel de carta da minha mãe. Eu tenho até hoje, junto com as minhas, mas esses não são utilizados. Claro. Mas eu vou É numa... relíquia. É relíquia, não toco, mas eu vou numa loja aqui no Rio, e eu compro vários tipos de cartão de papel de carta da Disney, porque eu amo a Disney, É, uma e eu Disney. faço questão de escrever uma cartinha pra cada um. É uma Disney. E é uma Inclusive, coisa- a gente comprou um presente pra ti da Disney. Foi, presentinho da Disney. Aguarde. Agora Ó. foi... A Júlia falando, eu fiquei só pensando na Júlia, tipo, puta, nas luvas, assim. Tchau. É, Calma pra aí que eu vou pegar. pegar aqui no papel de carta da mamãe. Mas, Muito assim, é um cuidado. É um cuidado, um carinho. É, sempre, você é muito cuidadosa. E, Demais. tipo... E, assim, seja... Carinho com o time, isso é muito foda. E pode ser algo simples, gente. Simples, Você não é. precisa ter uma verba gigantesca. E vou dar um exemplo, porque esse podcast só vai pro ar depois que as meninas já vão recebendo. Mas a gente tá aqui em Floripa pro evento do Cronos. E a gente fez um presente pra cada uma das meninas que vieram. Então elas vão ganhar. A gente tá num espaço todo mundo junto e a gente brincou. Vamos fazer uma Girls Night, porque somos 7 e o Samir. É. E aí, É pra se fuder, né? cada menina vai ganhar uma coisinha de cabelo pra tirar da cara, pra poder fazer uma máscara, que eu comprei pra gente fazer, junto com 2 esmaltes, com uma palavra que eu pensei que fazia sentido pra cada uma. E assim, Vai, bem é uma legal coisa... isso, Eu tava por fora desse rolê. Até porque, né? É, até Eu sou porque... homem, Porque vocês tem são um todas negócio pra mulheres. você também, né? Então, tipo... porra, É que só eu spoiler. sabia. Só eu sabia. é. A Spoiler. gente organizou juntas. Exato. Mas a Pô, Júlia legal, que tocou hein? tudo, né? Achei que eu ia também usar o negocinho. Uma máscara, né? A máscara. É. Não. A foto ia ficar boa. A Mas se Vivian, quiser, você pode a ir. Vivian com certeza vai te colocar, você sabe, né, Samir? exatamente. Tipo assim, você não tem escolha. Vai virar conteúdo, né? A pessoa do marketing já quer me colocar de conteúdo. Mas assim, eu tive irmã pequena, já vivi tudo isso. Já É tá só um déjà acostumada. vu. Já tá. Normal. Tá de boa. Mas, cara, eu queria pontuar isso, que um dos motivos que me fez muito falar assim, Júlia, você é a pessoa de pessoas pessoas. que eu quero que esteja trabalhando aqui, foi justamente isso da Júlia se importar tanto, né? Porque eu acho que eu me importo muito com as pessoas e, ao mesmo tempo, por eu estar na posição que eu tô, eu não consigo dedicar o tanto de tempo que eu queria dedicar pra tomar conta das pessoas, né? Digamos assim. Então, eu sempre tô tentando trazer e reforçar nos momentos que eu consigo, que eu tô com as pessoas. Detalhe, Só a que- Laís passou bem uns 6 meses fazendo 20 alianças por semana. Que a aliança, pra quem não sabe, é Uma reunião de 1 a 1 com cada um dos colaboradores do time. Pelo menos Então ela dizer meia que não hora. tem tempo suficiente, Não, eu tinha muito tempo e eu sempre demonstrei muito que eu me Dedicou importava nesses momentos, com certeza. Só precisava que... escalar o tempo com o pessoal, né? De certa forma. Ter outras pessoas exato. dando o mesmo Tinha cuidado e muita carinho. coisa que eu queria fazer e eu não conseguia fazer, sabe? Acho que é isso. Eu tinha ideias e até a Ju também tinha coisas que a gente conversava e que, nossa, isso aqui seria muito legal, isso aqui seria legal. Vários Só que eu não sonhos de princesas, né? eu não conseguia operacionalizar. Então, eu vi na Júlia justamente essa pessoa que ela se importa muito, né, com as pessoas. E ela tem essa característica que é muito parecida comigo, que Verdade. ela gosta das pessoas. Só que as pessoas que ela gosta de verdade. Ela gosta mais. né? Ela gosta muito. Então, eu vi muito isso que existe muito em mim, né? Na Júlia também. Eu falei, cara, faz muito sentido, né? É justamente a pessoa que vai replicar o que eu acredito e vai conseguir cuidar e se colocar próxima das pessoas para que elas se sintam próximas da empresa. Então, no meu lugar, digamos assim, né? No meu lugar e no lugar do Samir. E que vai criar esse relacionamento com a empresa, né? No lugar da gente, mas fazendo isso com todo o carinho e amor do mundo. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante também, né? Quando a gente fala dessa área de RH, né? Digamos assim. Que porque a gente chama de pessoas justamente pela conotação negativa. Que existe, porque né? é RH, recursos humanos. Primeiro que o humano não é nem um recurso, né? É uma exata- pessoa. É uma pessoa, Ou a gente chama de pessoa de exato. talento aqui na empresa, né, time? Exatamente. O nosso grupo, por exemplo, é Talent Talent. Acquisition. É talent, não é só... E eu acho que, assim, acho que o que a gente tem que pensar, e principalmente se você é um empreendedor novo, que está começando a sua equipe, seja gentil com você também. Acho que, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi Importante. muito na prática,
Porque, gente, eu já errei muito. E assim, eu vou contar uma história. A Laís sabe, eu já contei isso pro Samir também. Mas eu sempre fui a pessoa que, tipo, cara, fazia questão. A pessoa chegava com uma cartinha, com um Kit Kat, com alguma coisa, assim, pra acolher. E uma vez chegou uma menina na minha mesa que, gente, eu simplesmente não conseguia lidar com ela. Acontecia alguma coisa, eu não conseguia ser essa pessoa de acolhê-la, de estar com ela. Ela começava a falar, começava a me dar uma agonia. E eu começava a dar umas patadas nela, tipo assim, do nada. Tanto que o meu braço direito na época me mandava mensagem falando assim, Gil, o que tá acontecendo? Segura a onda. E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, eu tenho TDAH. E eu conversando com a minha mãe, que também tem. Ela falou... E aí eu comecei, nossa, mãe, ela começa a falar, me dá uma certa agonia, que não sei o quê. Ela virou e falou assim, sabe que pode ser misofonia, né? Eu falei, misofonia? O que é isso? E aí, misofonia é uma condição que determinados sons te dá uma agonia gigantesca. E aí, no TDAH, você pode ter isso, ou pode não ter. E eu descobri que eu tive. E eu tinha com a voz dela. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não gosto da voz da minha liderada. E aí? E aí, a minha mãe virou e falou assim, cara, você vai ter que reprogramar o seu cérebro. E aí, toda vez que ela começava a falar, eu falava assim, você gosta da voz de fulaninha, você vai escutar e você não vai fazer patada. E começou. Mas além disso, eu tive um ano mais difícil da minha vida. Porque Falar eu chamei... isso pra pessoa, né? Eu não expus nesse sentido. Exatamente. Nesse sentido. Eu só virei e falei assim, cara, eu peço desculpas, eu entendo a situação, e eu queria que você falasse tudo que pode falar, que você quer falar pra mim. Não precisa segurar. E ela sentou-lhe o pau. E assim, com Soltou. toda a razão. Assim, foi o one-on-one mais difícil da minha vida. Eu já levei esporros de líderes que doeram muito menos. Assim, eu lembro de sair desse one-on-one e chorar no banheiro. Tipo assim, e de verdade, chorar no banheiro da empresa. Mas foi um momento de mudança. Então, assim, a gente vai errar. Total. Você vai errar como líder. Até hoje, assim, eu, por exemplo, tenho... Com tanta coisa acontecendo, eu tenho uma certa dificuldade de responder as pessoas rápido no WhatsApp. E aí, às vezes, eu olho a mensagem, acho que eu respondi e não respondi. E aí, quando eu vejo, passou 2 dias. Eu falo, meu Deus do céu. E aí, eu mando mensagem pra pessoa. E assim, não é por mal. É no meu dia a dia. É uma coisa que eu ainda preciso melhorar. E assim, as pessoas que conhecem a gente entendem. A pessoa que tá chegando, às vezes, não sabe. E aí, você tem que alinhar, que você tem que colocar na sua rotina, você tem que dar prioridade para aquelas pessoas. E às vezes, tem tanta coisa no seu dia a dia que você não consegue. E é uma coisa, por exemplo, que estava acontecendo em alguns pontos. E aí agora, por exemplo, na minha rotina, eu já consegui organizar para que as pessoas embaixo de mim sempre tenham aqueles momentos. E eu vou me virar para não cancelar. Então, tipo, acho que a gente precisa ter essa mentalidade. Todo empresário precisa ter. Saber que ele não é um líder perfeito. Ele não é um líder super-herói, que a galera gosta de usar essa abordagem. Você vai errar. Vai dar problema. Às vezes você vai ter que demitir alguém. Às vezes você vai ter que levar um feedback duríssimo. E você vai ter que engolir calado, porque é verdade. É verdade. E você tem que saber lidar. Total. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai te fazer a diferença entre você ser um chefe e você ser um líder. Ou se você construir uma empresa com uma equipe unida, que se sente confortável de virar e falar assim, Samir, isso aqui que você fez no palco não foi legal. Exato. E uma pessoa que você não vai falar, e aí você não vai desenvolver. E aí vai vir uma bola de neve. E assim, uma coisa que é importante dessa questão de feedback é que nós, seres humanos, nós somos totalmente conectados com recompensa e punição. Então, se a pessoa vem te dar um feedback e tu age mal, tu puniu ela pelo feedback que ela te deu. Ela não vai mais te dar feedback. Primeiro e último. E um negócio que eu acho que é legal de falar também, que nem todo mundo sabe, é... O cérebro humano é programado para encarar um feedback como algo negativo. Sim. É instintivo. Sim. A gente já assume. É ameaçador. A pessoa pode estar te elogiando e você, num primeiro momento, encara como algo negativo. Então, se você não começar... Tu tá me elogiando porque já vem a porrada, né? A pessoa já vem lá. Exato. Tá, morde e assopra, morde e assopra. E aí, se você não conseguir ir criando esse sentimento em você e desenvolvendo nas outras pessoas que não... é algo construtivo, é algo que pode ser positivo, é importante. E a gente, por exemplo, essa semana, nós tivemos um feedback em conjunto como equipe, que a gente entendeu que, olha, não dá pra fazer determinados feedbacks da forma que a gente fez, vamos melhorar, sentamos, aprendemos, sentamos como liderança e vamos alinhar pra que não aconteça de novo. Exato. Ótimo.
obrigada pelo feedback, entendemos, não vai acontecer novamente. É isso. Total. Eu acho que é muito importante essa questão quando você tem um time, né? De você estabelecer expectativas e cumprir com as expectativas. Porque quando você desalinha a expectativa com o teu time, você meio que quebra um pouco da confiança. E por exemplo, aqui na empresa a gente aceita feedback. Aí o cara vai dar um feedback pra ti, aí tu age mal. É aquela coisa, tipo, cultura, que a gente conversou bastante hoje, não é o que a gente diz. Até falei isso acho que a gente conversou sobre isso, tipo, falei em algumas reuniões. Galera, aqui tem os nossos 3 valores, mas vou ser sincero com vocês, esse valor aqui, a gente não tá cumprindo ainda, mas a gente tá aspirando pra chegar lá, é aspiracional esse valor. Hoje a gente consegue olhar pra esse valor e falar, a gente é isso. Então, é sobre ser, né, cultura, não é sobre falar. Eu acho que esse é um erro muito grande da galera, eles acham que minha cultura é XYZ. Aí quando vai olhar, a ação das pessoas diz o contrário. Então acho que é muito exemplo, né? Cara, cultura é dia a dia. Cultura é a galera de produto. Fazer questão de enviar os nossos alunos falando coisas boas deles para o time se sentir, nossa, pô, eu consegui ajudar aquela pessoa. Cultura é quando a galera tá lotada de call, o pessoal, a gente se oferecer e virar, me fala alguém, eu entro em call com essa pessoa. Cultura é poder virar pra Laís e falar, Laís, tô enlouquecendo. Não sei o que fazer. Cultura é saber que o nosso time tá sofrendo e a gente acordar 6 horas da manhã, tá às 2 no LinkedIn, desesperada, procurando candidato. Gente, não é algo que eu quero fazer todo dia, acordar às 6 horas da manhã pra procurar candidato no LinkedIn. Não. Mas foi uma semana que foi necessário. Eu tô começando a achar que a Laís gosta, viu? Porque... 5 da manhã, 6 tu já tá atrasado pra Laís. Eu comecei 4h30 já. Quando é 6 horas, eu já falei, Júlia, eu já aprovei 10 pessoas aqui, passei pra próxima fase. Não, mas brincadeiras à parte, eu gosto, sim, dessa parte de recrutamento com certeza, mas eu sei que não é o melhor uso do meu tempo, né? Assim, é o momento, né, que a gente tá. Essa fase que a gente tava vivendo, acho que falou muito sobre o que a gente é, né? Que a gente é muito isso, sabe? De, cara, se você não tá conseguindo fazer, me fala que eu vou te ajudar. E a gente vai fazer junto. Não tem pra que você ficar passando perrengue e achar que isso é sua responsabilidade. E que a minha responsabilidade como líder, eu não acredito nisso. A minha responsabilidade como líder nunca pode ser ficar só cobrando as pessoas. Eu não acho que eu tenho direito de cobrar as pessoas quando eu não vou lá e desço pro campo de batalha e falo, eu vou junto com você. Vamos juntos? E aí sim. Aí depois eu posso voltar e falar, tá, eu precisei de você, eu fui junto com você e não rolou. Mas na hora que eu fico lá do meu pedestal, né, de chefe / líder, e aí fico só, Júlia, cadê os candidatos? E os candidatos? Achei que ia ser mais rápido. E aí, não tá tendo ainda? E aí, como é que tá? E aí, eu tô esperando por você, a empresa tá dependendo de você. É uma pressão que é negativa, né? Você meio que não faz sentido nenhum, porque quem decidiu o que vai fazer com a empresa foi você. Entendeu? O líder, a grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui são nutricionistas, não são donos de mega corporações que têm várias camadas de liderança e diretores e etc. É você que toma a decisão. Quem decidiu o próximo passo foi você, então você tem que se responsabilizar pela decisão que você tomou e falar, cara, se você precisa de ajuda, eu vou lá junto com você. Então eu acredito muito nisso, assim, de a gente se colocar nessa posição mesmo. De falar que tá todo mundo junto, de não que, eu inventei isso aqui, agora eu contratei essa pessoa e agora ela que tem a responsabilidade de resolver pra mim. Não acho isso. E quando a gente se junta, a gente dá resultado. Então, por exemplo, Laís me mandou mensagem segunda-feira, retrasada, falou assim, a gente precisa dar um jeito. Ficou a gente... Deadline, né? O UOL entrou na quarta, mas até quarta-feira a gente já tinha contratado 3 pessoas. Foi tipo isso. Porque a gente... meteu a cara e fez. E eu acho que, só um adendo do que a Laís falou sobre essa responsabilidade de você que tem que decidir, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também sobre as expectativas que a gente coloca em cima do nosso colaborador, do nosso funcionário. Sim. Porque eu, por exemplo, me sentia muito culpada de não estar conseguindo entregar determinados pontos. Não tô falando agora em si, mas assim, em determinados momentos, às vezes eu me sentia a pior profissional do mundo, porque eu não estava conseguindo, acho que às vezes, entender o que a minha líder queria de mim, e tudo que eu fazia parecia que não era certo e não funcionava. E aí você cria um estigma na cabeça do seu funcionário que ele não é bom, que ele não... isso afeta a autoestima dele, pode gerar num burnout. Espiral negativo. Acho que assim, nós somos a geração
do burnout. A gente é a geração Ansiedade. da ansiedade. E a gente precisa ter cuidado disso nas nossas pessoas. Total. Então, assim, pô, o nosso time, os momentos que a gente passou até a gente conseguir já dar uma amenizada na situação, foram momentos bastante ansiedade. Pra todos nós. Pro cliente foi. Sim. Porque crescer dói. E É dói verdade. em todas as instâncias de uma empresa. Mas a gente tem que ter sempre o pensamento de tá sofrendo nesse momento, mas isso não vai acontecer mais. Ou se acontecer, a gente já entendeu como resolve. Porque o foco é que a pessoa consiga ter um dia a dia de trabalho em que ela trabalhe, que ela tenha que se esforçar, mas que ela não surte. Total. Que ela não afete a vida pessoal dela. Sim. Eu falo, uma das coisas que eu mais gostei da nutrição é que eu pude começar a olhar pra Júlia como Júlia. Uma E pessoa. não como a Júlia da última empresa. Então eu consegui me identificar. Eu comecei a criar uma rotina muito mais saudável pra mim. Eu comecei a dormir melhor. Sabe? Vários pontos. Eu comecei a acordar muito mais cedo. Porque Foi. temos. Pra acompanhar A o famosa ritmo. ambiência. Então, eu mandava mensagem pra Laís, falava assim, Laís, meu Deus do céu, não sei como você consegue acordar esse horário. Agora estou acordando 6, 7 horas da manhã. É verdade. Ambiência pura, pô. E é Acredito. isso, sabe? Então, acho que o nosso foco é cuidar que a pessoa se sinta bem, que ela seja saudável, saúde em primeiro lugar. Se a pessoa está doente, pessoal, dê auxílio, entenda como você pode fazer. Eu sei que existem algumas questões, tipo assim, às vezes um funcionário é PJ. Se é PJ, você não pode ter determinadas ações, igual você tem num CLT. Mas, assim, tentar ter o mínimo de preocupação. Aquela pessoa, independente do formato de contrato, ela está no seu time. Ela é da sua equipe. Você precisa ter um carinho com ela. Ah, Total. cara, Então- ela tá construindo sua visão, né? Eu acho que isso pra mim é o maior. Eu sou muito grata, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa, imensa, imensa a todas as pessoas do meu time. Eu olho pra cada um e penso, nossa, essa pessoa está dedicando a vida dela, porque o nosso tempo Tempo é a vida, né? é nossa Tempo vida. É vida. Essa pessoa está dedicando a vida dela para construir um negócio que eu e o Samir inventamos um belo dia, conversando e andando, fazendo nossa caminhada. E ela, cara, a Júlia, por exemplo, né? Tá aí se dedicando, tá aqui, veio lá do Rio pra Florianópolis, perrengue, loucura. E ela tá dedicando, né? Isso. Então eu sou muito grata. Eu tenho sempre esse Isso é muito sentimento massa. muito de gratidão. E eu acho que isso é algo que muda muito o jogo pra forma como você trata as pessoas. Porque quando você começa a olhar pras pessoas e falar, cara, eu sou grato porque você está fazendo isso pra mim. E não, você deve ser grato a mim, Porque eu porque te eu, dei um estou te emprego. pagando. Exatamente. É, Eu é acho real. que isso muda muito o jogo pra justamente você tratar as pessoas com mais carinho, dignidade, respeito, né? Tudo isso. E Concordo pra mim, demais. um dos pontos eu acho que mais impactou é... Eu falei isso no início, mas eles sabem. Quando eu entrei na nutrição, as pessoas já me falam assim, você tá doida? Isso é golpe. Tipo assim, não, Isso não é entra nesse... Tá vendo, gente? Até os colaboradores da gente, que loucura isso. Eu hein, achava bicho? que era golpe, pra tu ver, é bom demais. Tipo assim, É bom mano, demais pra ser verdade, né? Exato. Você Até vai- pro time é bom demais pra ser verdade. Você vai entrar num negócio, tem 13 pessoas, como é que você vai se desenvolver? E eu falo pra todo mundo hoje em dia, pensando que foi uma aposta no meu próprio desenvolvimento também, estar aqui, por tudo que a gente está construindo, mas também porque a gente tem um propósito muito claro. Total. A gente impacta pessoas de verdade. E, assim, a gente estava conversando uma vez com outras pessoas do time e uma das integrantes virou e falou assim, olha, eu tô exausta essa semana, mas ao mesmo tempo eu não me importei de trabalhar, eu não tô tão cansada quanto eu tava anteriormente, porque eu entendi o porquê da gente estar fazendo aquilo. Então, assim, acho que vocês têm que ter um propósito. Por quê? O né? nosso propósito é impactar e mudar a vida das pessoas. Seja numa questão financeira, seja a liberdade de tempo, a liberdade de fronteira. Não só do nutricionista, porque a gente impacta o nutricionista impacta o paciente. Esse é o nosso objetivo. É a gente ser um exemplo para as pessoas do digital e de outros grupos e setores e empresas. Mostrar o quanto a gente consegue se desenvolver, o quanto a gente está crescendo. O meu objetivo é esse. Total. Meu objetivo Esse é o propósito. esse o propósito. E é isso que eu falo, às vezes, no final da semana, que eu falo assim, meu Deus, eu não quero mais pensar, eu não quero mais olhar pro LinkedIn, ou para eu não quero mais falar com a nossa advogada para fazer contrato. Desliga. Eu só quero desligar, mas é saber que eu tô deitando a cabeça com a consciência tranquila de que, cara, eu fiz o meu melhor, eu errei em alguns momentos, eu vou continuar errando, mas o propósito é muito claro, a gente tá no caminho correto. Que lindo, velho. Que lindo ouvir isso, porque
É justamente o que a gente busca e a gente, tipo, hoje tá construindo isso, a gente quer revolucionar o mercado da nutrição. Mas a gente quer revolucionar esse mercado da forma que a gente acredita ser o certo. E eu acho que, como você disse, né, isso vai servir como exemplo para muitas pessoas no futuro, principalmente para nossa bolha do digital, que é totalmente inverso a forma como a gente faz as coisas, né? Nossos grandes amigos, né, que a gente admira, que a gente respeita muito, mas eles fazem tudo muito diferente da gente e a gente quer mostrar que tem um outro caminho, um caminho focado nas pessoas, tanto da porta para fora, que aí alguns deles até fazem, mas principalmente da porta para dentro, porque são as pessoas que estão dentro que vão cuidar de quem está chegando, né? As pessoas que estão no time que vão cuidar dos nutricionistas, que vão cuidar dos pacientes, e a gente cria essa grande pirâmide do bem, né? E aí eu queria encerrar, gente, o nosso podcast com uma pergunta que eu acho que, como a gente falou muito de cultura aqui hoje, acho que a gente pode encerrar com a pergunta de o que é que vocês duas mais gostam na cultura da Nutrição Sem Fronteiras? Eu acho que pra mim é um sentimento de coletivo. Não é o meu time, não é o seu time, não é o meu cliente. É o nosso. É a galera do comercial mandar mensagem falando: pessoal, vocês precisam de alguma ajuda? Pessoal, outra coisa. Ou, gente, me passa esse cliente, eu ajudo a responder. É o nosso problema. É o nosso problema para resolver. É o que a gente precisa fazer para conseguir chegar no objetivo final, para conseguir construir o que a gente precisa. Se impacta um, impacta todos. Isso é real. A galera se sente mal quando acontece coisa. Falando, por exemplo, a gente teve essa questão do produto. Cara, o time estava mal. Como um todo. Era marketing, dados, o comercial. Porque a gente entende que era nossa. Era nossa responsabilidade. A responsabilidade do time com o coletivo. Com o entendimento que somos donos disso aqui. Assim, não posso estar ali no contrato social como sócio, igual os dois. Mas é meu. É o meu nome, é a minha construção, é o meu desenvolvimento, é a minha atuação para fazer esse diferencial para a empresa. Então, acho que é muito isso, sabe? E eu senti muito com essa questão, por exemplo, da contratação. Cara, a Laís parou absolutamente tudo. Eu parei absolutamente tudo. E a gente sentou e a gente correu igual uma louca pra gente conseguir ajudar o time e ajudar o cliente. E a gente não precisava fazer isso. Mas a gente entendeu a responsabilidade. E a gente entendeu que é nosso dever resolver. Então, acho que pra mim esse é o maior foco da nutrição. E só complementar um negócio que você falou também, Samir. Quando a sua empresa é o cliente no comando, a gente tem que lembrar sempre que tem 2 tipos de cliente, o externo e o interno. Então, não adianta você só olhar pro externo e você não olhar pro interno. Porque você não vai conseguir desenvolver. Total. Se o seu interno não está bem, ele não vai atender o seu cliente externo de uma forma boa. Total. Com o que a gente acredita. Então, acho que esse, pra mim, foi o sentimento. Ah, legal. Eu concordo demais com isso do coletivo. Eu acho também que são das nossas grandes forças. Assim, sou muito, muito grata mesmo por ter conseguido, a gente ter conseguido juntos, né, criar esse time, esse ambiente, essas pessoas que confiam umas nas outras. E pra mim, eu acho que assim, o que é mais especial na nossa cultura, que eu sou muito orgulhosa também, é as pessoas sentirem que elas podem ser elas mesmas. Eu acho que isso, pra mim, é algo que eu me orgulho demais, porque é algo que eu sempre quis pra mim. Então, eu vivi muito tempo na minha vida, ao longo da minha vida, da minha infância, etc., sentindo que eu precisava ser de determinadas pessoas para que as pessoas gostassem de mim. Então, pra minha família, eu precisava ser a Laís, que gosta de estudar, que isso, que aquilo outro, para que a minha família goste de mim. Para os meus amigos, eu tenho que ser a Laís, que gosta daquilo outro, para eu determinar de outro grupo de amigos. Então, eu sentia que eu sempre precisava estar se adaptando. Vestindo umas máscaras, né? Para poder estar me adaptando àqueles grupos ali que eu pertencia. Exato. E hoje, né, aqui dentro da Nutrição Sem Fronteiras, eu me orgulho muito de ter criado um ambiente onde as pessoas sentem que elas podem ser elas mesmas, assim como eu também. Então, eu me orgulho muito de ter um ambiente que eu sou a líder, mas eu sei que eu posso me vulnerabilizar, e eu sei que eu posso falar, e eu sei que eu posso pedir ajuda, e eu sei que eu posso fazer uma brincadeira, e eu sei que eu posso ser eu mesma, que eu não vou ser mal interpretada, ou que a pessoa não vai fazer um julgamento que eu sou XYZ. Eu sei que todo mundo aqui, que trabalha aqui, sabe que as pessoas têm as suas particularidades e que as pessoas têm as suas características únicas, né? Eu acho que a gente conseguiu unir um grupo de pessoas que entende isso e que sente essa abertura
com as outras pessoas, de ser quem é, e que as outras pessoas também sentem, e que todo mundo vai ali, chega no nosso dia a dia, né? Que não existe uma sede física, mas chega ali para trabalhar no computador com as armas abaixadas. Então, ninguém chega lá armado, ninguém chega lá de armadura, de escudo, ninguém chega assim. Todo mundo deixa suas armas lá fora, né? Podia estar até brigando antes de chegar na reunião, mas a pessoa deixa suas arminhas lá fora e fala... Tudo bem, aqui eu não preciso disso, porque ninguém tá usando arma, então pra que eu vou usar arma também? Eu posso ser eu mesma e eu posso me vulnerabilizar. Então, acho que pra mim isso é o que eu me orgulho muito e que eu sou muito feliz individualmente, né, como pessoa, por ter a possibilidade de trabalhar num lugar assim, né? Sou muito grata mesmo. Criou o lugar que gostaria de trabalhar. Exato. Se eu pudesse dizer o que eu acho que é mais legal da cultura, a gente tem muitas coisas interessantes na nossa cultura, o que vocês falaram foi lindo. Eu gosto muito que a gente tem um time que ele tem uma visão de longo prazo com a gente. São pessoas que não estão aqui só para poder passar alguns meses, mas para passar anos e quem sabe até décadas construindo essa parada com a gente. Então, gosto muito disso. E eu gosto muito que a gente construiu algo que é baseado em reconhecimento e recompensa e não em punição, como é o habitual, e em espremer o máximo do colaborador e tirar cada gota do esforço dele, pagando o mínimo possível. Eu acho que isso é uma cultura que é mais padrão hoje no mercado. E a gente foi na contramão, assim, olhando muito para recompensar, reconhecer e fazer com que a pessoa dê o melhor dela, não porque ela tem medo, mas porque ela se sente inspirada, ela gosta de entregar o melhor dela. E é o que eu chamo de alta performance com amor. Com amor, exato. Samir, posso fazer Claro, por favor. uma recomendação também, gente? Ninguém nasce líder. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo ser um empresário. Então, assim, a minha sugestão é estudem sobre o que vocês querem fazer, o que vocês querem aplicar. Então, quando eu penso em pessoas, em liderança, eu penso em alguns livros que eu vou deixar aqui e recomendar, porque eu particularmente gosto muito e utilizei Vai muito. lançar o da Brené Brown na pista. Gente, Esse estava na minha cabeça, eu ia falar em algum momento, aí fugiu. eu sou apaixonada pela Brené Brown e, pra quem não conhece, ela é uma autora boa. norte-americana. E ela escreveu alguns livros de muito sucesso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito sobre vulnerabilidade. E a coragem de liderar também. Isso. Atualmente ela tem 5 livros lançados no Brasil. Eu, particularmente, recomendo muito esse A Coragem de Liderar. Mas eu recomendo que você leia primeiro A Coragem de Ser Imperfeito, para entender a teoria. Total. E depois como colocar na prática. Sim. Pra mim foi um livro que, assim, foi muito diferente. Como bate, né? Bate diferente. Bate. E você começa a notar, assim, se você pega o meu livro, ele é todo anotado dos lados, porque eu vou puxando coisa, falando, tem que fazer isso aqui com fulano, mudar isso aqui na minha rotina. Então, eu recomendo muito os livros dela. E eu também recomendo... Eu recomendo um do Simon Sinek, na verdade, que também é um outro autor americano muito bom, que tem vários TEDs. Se você não conseguir ver o livro, veja o TED. E ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Então, pra entender... Então, tipo, tudo que a gente falou, qual é o seu propósito? E, amor, o a que gente você se quer preparou, fazer? mesmo sem saber que a gente estava se preparando. Foi, então, chegamos A até gente aqui. leu todos esses livros antes da gente... E a minha última recomendação, que eu falo que é muito bom, e inclusive a gente tá dando para outras pessoas também, que é o Equipes Brilhantes, que é um livro sensacional para ler, para entender sobre equipes e como conceitos e colocar em prática. É algo que a gente está tentando trazer para o nosso clube de livro, das lideranças também, do time. Então, eu recomendo muito. Acho que é algo que ajuda muito a dar perspectiva. Então, assim, estudem, busquem, conversem com outras pessoas, porque você não sabe de tudo. Você vai errar Na e verdade, você precisa... provavelmente não sabe de nada. Exato. Aceite. Exato. Eu colocaria mais 2 livros aí nessa lista, que é Líderes Comem por Último, do Simon Sinek também. Muito bom. Muito bom. E um outro que é, só sei o nome em inglês, gente, me perdoa, mas é do Jim Collins, que é Good to Great. Esse é incrível também, sobre liderança, sobre realmente ter os traços, que é um livro onde ele pega grandes CEOs, ultra bem-sucedidos e entende quais são os traços que se repetem. Então, brutal. A gente falou dos Navy SEALs, tem o Stream... Responsabilidade extrema. Isso, responsabilidade extrema também, que é Faz ótimo. parte da nossa cultura, pô. E se vocês pegarem, gente, também, como eu falei, gente, eu não consigo ter tempo de ler o livro todo agora. Coloca no YouTube, pessoal. Tem vários vídeos explicando, Audiobook, falando. resumo. Podcast. Não tem falando desculpa pra você não estar tem mais, evoluindo. Não então, tem. Ou então bota no chat GPT e fala, me dê um resumo do livro tal. É. É o mínimo que você vai fazer. Tá? Exato, exato. Então é isso, né, galera? Últimos recados aí pro Nutri que tá escutando a gente. acho que assim, não tenha medo. Pessoas são difíceis. Se relacionar,
liderar, contratar, não é nada fácil. Às vezes você vai sair exausto, você vai sentir que você não é o suficiente ou que você tá no caminho certo. Mas confie no seu potencial. Confie nas pessoas que estão... você tá criando para chegar no objetivo que você quer. E não tenha medo de tomar decisões difíceis. Inclusive, tem um livro também chamado Como Ter Conversas Difíceis, Boa. que é um livro muito bom e que a gente precisa ter. Como liderança, você precisa ter papos difíceis. E não somente para feedback, para demissão, etc. Mas para mostrar, por exemplo, pessoal, a gente estava indo pro lado X, agora a gente vai ter que ir pro lado Y. Vai ser difícil? Vai. Mas esse é o melhor caminho, a gente tomou essa decisão. Ou às vezes, por exemplo, se você tá numa sala com outros líderes, você pode estar quebrando pau, ninguém aceitar ou concordar com um determinado ponto. Mas você passou da sala da porta, todo mundo tem a mesma visão. Então, acho que isso, você precisa estar alinhado com as pessoas ao seu redor. Você precisa estar alinhado com você. Então, acho que são os meus conselhos pra galera que tá começando agora. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Você provavelmente vai duvidar várias vezes de você, mas continua, pede ajuda, conversa. Você definitivamente não está sozinho nesse processo. Realinhou as expectativas agora, hein? Realinhando expectativas total. O meu conselho, como sempre, é comece, né? Comece a ter uma equipe, vai sentindo, vê qual é. Principalmente, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. E entenda que não importa se você está numa posição de liderança, mas somos todos seres humanos. Então, até aquela máxima, né? De um dia você tá recrutando, no outro dia você é recrutado. Então, cara, ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acho que a gente tem que buscar sempre tratar as outras pessoas com humanidade, com a mesma humanidade que a gente espera ser tratado, né? E criar um ambiente, que aí é a nossa responsabilidade enquanto líder, onde todas as pessoas tratem as outras pessoas assim também, né? Então, acredito muito nisso. Acho que a gente, como empresário, a gente tem um privilégio muito grande mesmo, que é ter mais poder de escolha. E muitas pessoas usam isso muito mal, não pensando sobre, não tomando decisões que são necessárias tomar e muitas vezes delegando esse poder que ele tem ao acaso. Então, o que eu digo é não delegue o poder que você tem ao acaso. Se você tem o poder de tomar decisões, de criar o seu ambiente de trabalho, crie o melhor ambiente de trabalho possível, estude, como a Gil falou, e vai pra cima. Maravilhoso, gente. Queria agradecer a participação de vocês duas e dar o recado para quem tá assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify. Segue o nosso perfil novo, Nutri Sem Fronteiras, porque esse é um novo canal de comunicação nosso, onde você vai ter acesso não só aos conteúdos do Sami, mas também aos conteúdos da Júlia, da Laís e de outros talentos do nosso time. Sempre pensando no teu contexto único de nutricionista e trazendo o mais absoluto ouro, como você já sabe, que é a nosso modus operandi aqui, nossa cultura. Te vejo no próximo episódio.